Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o versículo 11. Nós estamos pregando uma série de mensagens, de sermões, sobre o tema O milagre que você precisa, Jesus tem. O milagre que você precisa, Jesus tem. Lucas capítulo 5, nós estaremos lendo os 11 primeiros versículos, eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando o texto sagrado. Nós não colocamos aqui a letra propositadamente para que você traga a sua Bíblia, para que você acompanhe com a sua Bíblia, que você possa sublinhar, tadinha, talvez ela está com saudade de ver o templo, você tem a oportunidade de trazê-la ao culto, não é, aos domingos pela manhã, à noite, às quartas-feiras. Então traga a sua Bíblia. Quem tem a Bíblia aí de papel, levante a mão não, levante a Bíblia aí. Só olha aí, que beleza, tá bonito, hein? Legal, Bíblia de papel. Quem tem a Bíblia no celular aí, online, tá aí? Isso aí, vamos orar para não queimar, né? Para que Deus esteja abençoando aí, que seja somente para a leitura da Bíblia aqui, né? Dentro do templo, que seja somente para a leitura da Bíblia. Lucas 5, de 1 a 11, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, que sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo, o seguiram. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, por esse texto maravilhoso, riqueza para o nosso coração, ter, ó Pai, em nossas mãos a palavra bendita do Senhor. Nós queremos, ó Deus, aplicá-la no nosso viver. Queremos, ó Deus, pela fé nesta manhã, dar passos firmes, convictos. Deus, o Senhor conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é bastante conhecido. Já preguei algumas vezes sobre esse texto, mas quando a gente estava falando sobre o tema, o milagre que você precisa, Jesus tem, e esse Evangelho de Lucas, principalmente no capítulo 5, não é apenas um relato de uma pesca maravilhosa, é um texto que fala sobre obediência, fala sobre revelação e fala sobre chamado. Nunca foi sobre o instrumento, sempre foi sobre quem está no barco. A experiência de Pedro não marcou apenas um dia de pesca, mas transformou completamente a sua vida. E o que podemos aprender, irmãos, mediante esse texto, aprender com o milagre da pesca maravilhosa. Porque muitas vezes nós olhamos para as coisas básicas, as coisas essenciais, aquilo que nós estamos acostumados a fazer,
aquilo que virou rotina para a gente, aquilo que muitas vezes nós fazemos com a nossa habilidade, fazemos com aquilo que Deus nos deu, que deveria ser para a glória dEle, e muitas vezes nós perdemos a essência de que Deus está no controle de todas as coisas. E aqui há 3 lições importantes que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, porque sobre o milagre da pesca maravilhosa nunca foi a rede. O milagre da pesca milagrosa, poderosa, maravilhosa, nunca foi a rede, foi a palavra de Jesus. Foi a presença de Jesus que mudou a história de um homem ou dos homens que estavam acostumados a fazer as mesmas coisas todos os dias, todos os momentos. Você vai observar isso logo no versículos 4 e 5, quando a palavra de Deus deixa bem clara. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. É interessante que Jesus chega no momento em que os homens estavam acostumados a fazer, mas aquela noite era uma noite muito difícil, muito complicada. Aquela noite talvez eles estavam dizendo o seguinte: olha, é normal, isso aconteceu, não pescamos hoje, mas vamos guardar, há uma perspectiva para logo mais, quem sabe coisas extraordinárias podem acontecer, mas algo foi impressionante naquele encontro com aqueles homens. Não foram as redes, foi a palavra de Jesus. Pedro então ele decide obedecer, não porque entende, porque ele sabia, ele era pescador. Ele sabia o momento, mas naquela noite era uma noite especial. Mas porque ele confia em quem está falando, ele coloca a palavra de Jesus acima da lógica, acima da experiência, acima do cansaço, acima da frustração. E aqui, meus amados, nós aprendemos uma lição muito clara: obedecer vem antes de entender. Milagres não nascem de explicação, nascem de obediência. E o milagre que aqueles homens estavam precisando, Jesus tinha. Ali estavam cansados, frustrados, desanimados, talvez iam perder alguns recursos para sustentar a família, mas naquele momento, Jesus, ele aparece. Naquele momento, Jesus revela a sua soberania. E você vai logo observar no início do texto que Jesus foi para ensinar. É a palavra do Senhor. E ele diz: olha, vamos chega o barco mais para frente, diz a Bíblia que ele começou a ensinar, havia uma grande multidão, e então Jesus ele parte um pouco distante, vai mais distante da multidão, e ele começa a ensinar, ele começa a falar. E aí algo me chama muita atenção no versículo 4, quando acabou de falar, quando Jesus explicou a sua missão, quando Jesus falou claramente ao coração daqueles homens, então Jesus pede que eles lancem as redes no lugar mais fundo do lago. Mais uma vez, o milagre da pesca maravilhosa nunca foi a rede, foi a palavra de Jesus. Querido, Jesus tem falado ao nosso coração. Há muitas pessoas que já estão guardando as redes. Algumas pessoas que já até guardaram as redes. Há muitas pessoas que desistem muito fácil, cansam, porque não ouvem a voz de Deus, porque não compreende a voz de Deus, ou não espera então Jesus acabar de falar dos seus ensinamentos. E para nós termos, amados, experiências marcantes, profundas com o Senhor, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. É interessante que na quinta-feira foi um alerta aí no estado do Rio de uma chuva forte e poderia causar muitos deslizamentos, alagamentos na cidade, no estado do Rio de Janeiro. E é interessante que fui numa igreja e a igreja estava muito vazia. E as pessoas falam: eu pensei que a gente não ia ter culto hoje por causa da chuva. E eu falei assim: eu confio mais na palavra de Jesus do que a meteorologia pode falar. Porque a meteorologia falha, dá o alerta, dá a sua posição, daquilo que eles sabem,
mas o Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. E eu disse, eu vim porque a palavra de Jesus nos disse, vá. Porque se eu olhasse para a circunstância, é ruim de eu ir, vou não. Mas quando Jesus fala, nós precisamos obedecer a Jesus, ouvir a voz de Jesus. Nós clamamos a Deus sempre por um avivamento bíblico e espiritual. E avivamento bíblico e espiritual não é somente crer nas palavras de Jesus, porque Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. O milagre não estava nas redes, porque senão o pessoal ia vender muitas redes, ia comprar muitas redes, ia pegar um pedacinho lá da rede de Pedro, cortar um pedacinho, fazer emenda na sua rede, porque a rede de Pedro foi extraordinária, foi tremendo, a rede de Pedro é milagrosa. Não, milagroso é o Senhor. E nós precisamos obedecer somente a sua voz, obedecer somente o que Ele nos pede, obedecer somente o que Ele falar ao nosso coração. Mas há uma segunda lição extraordinária sobre esse texto, sobre o milagre da pesca maravilhosa. Nunca foi a rede, foi a revelação de quem Jesus é. Olha o texto, versos 6 a 8. Fazendo isto, depois de ter lançado as redes, fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Em todo tempo você vai ver Jesus, chegando próximo a eles, ensinando a eles, obedecendo a voz de Jesus, e reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. É a ordem do Senhor Jesus, porque o milagre da pesca maravilhosa nunca foi a rede, foi a revelação de quem Jesus é. Quem é Jesus para você? No seu trabalho, ou até no seu ministério, na sua casa, no seu relacionamento. O milagre foi grande, foi visível, foi inegável. As redes, diz a Bíblia, quase se rasgaram, os barcos quase afundaram, mas o maior impacto não foi externo, foi interno. Os peixes encheram a rede, mas foi a presença de Jesus que mudou o coração de Pedro. Aquilo que ele estava sempre acostumado a fazer, aquilo que ele poderia ensinar muitas pessoas, aquele que poderia passar para muitas pessoas, algo que ele agora experimenta é a ação poderosa de Jesus, é a obediência de Jesus e saber quem ele é. Ele não se empolgou com o lucro que aquela pescaria poderia trazer. Diz a Bíblia que ele se prostrou diante do Senhor, porque o verdadeiro encontro com Jesus não termina na euforia, termina na rendição. Foi o Senhor, é a palavra do Senhor, é quem o Senhor é diante da obediência da voz do Senhor, é que eu alcancei, é mediante a obediência à voz do Senhor, é mediante aquilo que o Senhor é para a minha vida, aquilo que o Senhor significa para o meu casamento, aquilo que significa para a minha profissão, aquilo que significa para o meu dia a dia. É isso que precisa ser destaque na nossa vida. É a presença gloriosa, poderosa, maravilhosa de Jesus. O milagre não estava nas redes, o milagre estava na revelação de quem Jesus é. É isso que nós precisamos viver no nosso trabalho, é isso que nós precisamos demonstrar no nosso dia a dia. Nesse momento algo muda. Jesus, ele não deixa de ser apenas mestre, conforme Pedro declara no versículo 5, e passa a ser reconhecido como Senhor. Porque o mestre, ele ensina, o Senhor, ele governa, ele está no trono. Embora a mudança de título revela uma mudança de visão, agora Pedro entende que está diante de alguém maior que sua profissão, maior que os seus erros, maior que os seus resultados, maior do que todos os seus planos, maior do que todos os seus desejos, maior acima de toda a vida. Ele estava diante do Deus soberano, ele estava diante do Deus todo-poderoso. E o que transforma não é o milagre que recebemos, mas o Senhor a quem nos rendemos.
E nós precisamos reconhecer e colocar isso em prática. O milagre maravilhosa nunca foi a rede, foi a revelação de quem Jesus é. E Ele se apresenta sempre para a gente, Ele se revela sempre para a gente quem Ele é, o poder que Ele tem. Às vezes, ou quase sempre, a gente faz as coisas porque já é habilidade nossa, fazemos porque já fizemos uma vez, mas Jesus sempre tem algo novo, algo maior, extraordinário para cada um de nós. Eu estava lendo essa semana um livro muito interessante, que fala sobre a pregação expositiva, e o autor, ele coloca algo muito interessante. Ele diz que uma igreja fez uma campanha de evangelização, e essa campanha de evangelização, a igreja estava muito fraca, não estava havendo conversões, e eles então começaram a fazer uma estratégia excelente. Começaram a orar uma semana, pedindo a Deus um avivamento bíblico e espiritual, e orar uma semana, ininterruptamente, toda a igreja em oração, prostrada diante de Jesus, clamando pelo nome de Jesus, e buscando ali a presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e então começaram a colocar nomes de pessoas a qual eles estavam orando para que houvesse conversões. E chegou o momento da conferência, e a conferência evangelística, 95% das pessoas com quem eles estavam orando se converteram, tiveram uma experiência real, transformadora com Jesus. Deu certo, louvado seja Deus, amém? É isso aí. Aí vamos fazer uma outra campanha que deu certo, só que a outra campanha já não oraram mais como oraram a primeira vez. Não, nós já sabemos qual é o segredo, não precisa orar, porque vai dar. E aí fizeram a segunda conferência evangelística, e ali botaram nomes de pessoas para serem transformadas pela pregação do Evangelho de Jesus. Fizeram a conferência, e aquela conferência, quantas pessoas converteram? Ninguém. Porque os métodos não são nossos, a direção é do Espírito Santo de Deus. Infelizmente tem muitas pessoas que não desfrutam mais dos milagres de Deus na sua vida, porque teve uma vez, parece que não precisa mais orar intensificadamente para aquele mesmo assunto. Mas o milagre não estava na rede, foi a revelação de quem Jesus é. Não podemos mudar a nossa forma, porque uma vez deu certo, uma vez Deus respondeu. Não, nós precisamos intensificar mais as nossas orações. Nós ouvimos aqui a Junta de Missões Mundiais pedindo intercessões por esses países que ainda não ouviram falar de Jesus, mas não podemos deixar de orar porque um outro país já alcançou, já famílias estão sendo batizadas. Não, nós precisamos orar mais, precisamos mais crer no poder de Deus, porque o milagre que nós precisamos, Jesus tem. O milagre que o mundo precisa, Jesus tem. A solução é Jesus Cristo, a mensagem é Jesus Cristo. Não são nas coisas que nós temos, não são nas crentices que nós temos, não são nas coisas que nós observamos, que nós vendemos, porque a salvação é gratuita, a salvação é a morte de Jesus na cruz por nós, custou barato para nós não custou nada, mas para Cristo custou a sua própria vida, para que nós pudéssemos ser salvos. Porque o milagre que nós precisamos, Jesus tem. Não é aquilo que nós temos, é aquilo que Jesus nos dá, é aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E quando nós consagramos, quando nós colocamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Ele age. Porque o milagre não está na sua habilidade, o milagre não está lá no seu trabalho, o milagre não está no carro que você dirige, o milagre não está na internet que você manda as mensagens, o milagre não estão nas tuas redes, o milagre está em Jesus. Quando consagramos, quando buscamos a sua face, quando cremos no seu poder, quando cremos na sua revelação de quem é Jesus, então coisas extraordinárias acontecem. Mas há uma terceira e última, que fala sobre o milagre da pesca maravilhosa. Nunca foi a rede, foi o chamado de Jesus para uma nova vida. Olha os versos 10 e 11. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram.
Se o milagre estivesse na rede, eles iam se enrolar na rede, eles iam para casa, todos os lugares. Essa rede é poderosa, essa rede é boa, talvez até fazendo marchinha, essa rede é boa, essa rede é poderosa. E aí vinha o ministério da rede, Igreja Batista da rede, Comunidade da rede, Church Rede. O milagre não está nisso, o milagre está em Jesus. Ele é o autor da nossa fé. E quando Ele revela o seu poder, o seu milagre, nós estamos aprendendo no curso, Mateus, conhecendo Deus, fazendo a sua vontade, nós reconhecemos que o Senhor nos chama para a intimidade, e Ele revela o que Ele está fazendo, e Ele então nos coloca ali, porque o milagre está em Jesus. Não foi a rede, nunca foi a rede, foi o chamado de Jesus para uma nova vida. Jesus não chamou Pedro depois do fracasso, mas depois do milagre. E mesmo assim, meus amados, o milagre não se tornou o centro da decisão, porque a rede cheia não prendeu Pedro, a voz de Jesus o prendeu, a presença de Jesus que foi o destaque na vida de Pedro. Ele poderia dizer: agora eu sei aonde pescar, agora eu sei qual lado do lago que eu tenho que lançar as redes. Sem Jesus, ele não ia pescar de novo, não ia experimentar os milagres que ele experimentou, não ia abençoar os outros companheiros, não ia ganhar tanto lucro, porque o milagre não estava nas redes, o milagre estava em Jesus. E quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele relata o seu propósito, Ele relata os seus projetos, Ele relata os seus planos. Agora então, o que antes era o centro da sua vida, redes, barco e trabalho, agora se torna secundário diante de um propósito maior. Ele deixou as redes, os barcos, a antiga vida para seguir a Jesus. Isso mostra que o encontro com Cristo sempre nos leva a uma redefinição de prioridades. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, meus queridos, Lucas 5 nos ensina que nunca foi a rede. Não foi a rede, foi a palavra obedecida. Não foi a rede, foi a revelação de quem Jesus é. Não foi a rede, foi o chamado para uma nova vida. Talvez a sua rede hoje esteja vazia, rasgada ou pesada demais. Talvez você já tenha tentado tudo o que sabia, mas se Jesus está no barco, ainda há esperança. Nunca foi a rede, sempre foi Jesus. Sempre é Jesus, sempre será Jesus. Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Há uns dizeres muito interessantes que eu li essa semana. Thomas Watson, ele diz o seguinte, achei isso, até li para Jerusalém, anotei aqui, e é uma realidade: foi pelos ouvidos que perdemos o paraíso, quando os nossos primeiros pais escutaram a serpente. E também é pelos ouvidos, por escutar a palavra pregada, que alcançamos o céu. Só por Jesus, só através de Jesus. Nós ouvimos muitas vozes, ouvimos muitas informações, mas nós precisamos dar ênfase, destaque à voz de Jesus. Eu vou ler outra vez. Foi pelos ouvidos que perdemos o paraíso, quando os nossos primeiros pais escutaram a serpente. E também é pelos ouvidos, por escutar a palavra pregada, que alcançamos os céus. Hoje, quem você está dando ouvido? O milagre não está naquilo que você faz, não está naquilo que você é, não está na sua profissão, no que você tem, no que você tem buscado. O milagre está na obediência, na palavra de Jesus.
O milagre está na revelação de quem Jesus é. O milagre está no chamado de Jesus para uma nova vida, para uma intimidade maior, profunda, real, transformadora com Jesus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, fale com Deus. É interessante que Pedro, ele relata ali que ele ouviu a voz do Senhor Jesus. E depois de ensinar, depois de falar, Jesus disse para Pedro: Pedro, vai mais distante e lance as redes no lugar mais fundo do lago. Pedro disse: mestre, olha a diferença, mestre significa ouvir a tua voz. Mestre, nós apanhamos, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Aí agora ele reconhece mais. Ele reconhece mais, mediante a voz do Senhor, nós vamos lançar a rede. E quando lançaram a rede, diz a Bíblia que eles ficaram admirados, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper, porque obedeceram a voz de Jesus. O milagre que você precisa, Jesus tem para a sua casa, sua vida, para o seu ministério, para a sua profissão. E obedeça. Mediante então a tua voz, lançarei as redes. Nesta manhã, diga para Jesus: tentei várias vezes, tenho lutado várias vezes, já até guardei as minhas redes, já não tenho mais esperança, não tenho mais alegria. Me perdoe, Senhor, mas eu não tenho nem mais fé. Mas mediante a tua palavra, eu vou lançar as redes. Mediante aquilo que o Senhor é, eu vou lançar as redes, porque eu sei que o Senhor é poderoso, e eu sei que o Senhor tem um chamado, eu sei que é algo especial quando obedecemos a tua voz. E nesta manhã eu quero lançar as redes outra vez, mediante a ordem do Senhor, a palavra do Senhor.